plantou a coisa certa, só que porém no dia da colheita, tudo deu errado, tudo deu ao contrário. Aquilo que ele semeou, a Bíblia diz que na hora da colheita ele colheu a vergonha, ele colheu a decepção, ele colheu algo que teve para ele um sabor amargo. Por isso eu quero deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Tenha o segredo da semeadura, mas muito cuidado na hora de colher, porque na hora de colher nem sempre as coisas dão certo. A Bíblia diz que ele pega os primeiros frutos e ele então produz o vinho, e ele então vai e bebe e se embriaga. E quando ele se embriaga, a Bíblia diz que ele se coloca nu no meio da tenda. E quando ele se coloca nu, teve um dos teus filhos que correu e contou, e aquilo surgiu o comentário, veio a vergonha de Noé na hora da colheita. Qual de nós nunca conheceu alguém que já passou por isso? Ministerialmente falando, quantos companheiros nossos, só para contemporaneizar um pouquinho a história, quantos companheiros nossos não fizeram a coisa certa quando escolheram ser um pregador, ser um ministro, ser um pastor, ser um conselheiro, ter algum cargo, algum trabalho para Deus, fez a escolha certa. Eu imagino Noé plantando a vinha, eu consigo imaginar Noé capinando a terra, cultivando a terra, semeando a semente, o sol causticante, a sua pele queimava, mas ele estava trabalhando no sentido, eu estou fazendo a coisa certa. E quando ele colheu, ele se embriagou com aquela colheita e colheu a vergonha. Quantos pregadores nós não conhecemos que quando ele decidiu fazer a coisa certa, ele começou a ir pregar, pastor, ele ia de jegue, ele ia de bicicleta, ele ia de moto, ele ia na chuva, ele enfrentava o frio, fazendo o que? Cultivando a vinha. E quando chega a hora da colheita, que Deus abençoa, ele se embriaga, ele começa a se embriagar pela colheita, e aí começa a colher a vergonha, começa a colher a decepção de um trabalho que ele queria que desse certo, mas a colheita deu errada. Quando Noé faz aquela colheita que traz a ele uma decepção, eu, como ministro da palavra de Deus, aprendo muito com esta palavra. Tenho que ter cuidado todos os dias, se não se embriaga. Quantos que se embriaga pelo dinheiro? Quantas famílias que quando anda de a pé é unido? Olha a coisa mais linda, o esposo pegado na mão da esposa, vindo para a igreja, orando, pedindo. Quando Deus abençoa, vem o carro, e quando vem o carro, vem a separação. Quando vem a bênção financeira, vem as brigas. Sabe por quê? Porque se embriaga na colheita. Mas nesta noite a palavra de Deus vai precaver a nossa vida deste mal. Quem crê nesta palavra, levante a mão e glorifique o nome dele. A Bíblia diz que quando Noé colhe a decepção, lógico, dois dos teus filhos cobre a sua vergonha, mas quando ele volta do vinho, da embriaguez, alguém conta e disse: olha, o teu filho Cã, ele não guardou o segredo. E a Bíblia diz que ele não chama, ele chama o seu filho e também chama o seu neto Canaã, que posteriormente veio ser um dos mentores e fundadores da cidade ou da província chamada Canaã. Daí surgiu-se então os cananeus. E a Bíblia diz que ele chama e amaldiçoa Canaã. Chama e disse: olha, os teus irmãos Sem e Jafé, eles serão prósperos, mas porém Canaã está amaldiçoado, será servo dos servos, escravo dos escravos, e amaldiçoa. E é bem verdade que não dá para aprofundar muito nesse assunto, porque depois Deus transforma a maldição em bênção, porque foi a terra que tinha os cachos de uva gigantesco. Mas a verdade é que através daquela
palavra proferida por Noé, veio-se então a origem do povo mais idólatra da época. Um povo que quando alguém falava neles, as pessoas tinham como imundo. Nós observamos que a Bíblia Sagrada não dá nem o nome da mulher, só diz que ela era cananeia. Esta mulher tinha um passado obscuro, esta mulher tinha um passado de maldição. Quando alguém olhava para aquela mulher, dizia: olha, ela é de Canaã, ela é descendente dos cananeus. Ela era tida, ela era simplesmente excluída da onde as pessoas estavam. Se tem algo que faz você se sentir um lixo, é quando você chega num ambiente e as pessoas te excluem. Quando você chega em um lugar e as pessoas se fecham. A história desta mulher era essa. A história desta mulher era vergonhosa. Por quê? Porque ela vinha de uma cidade maldita, ela vinha de um povo amaldiçoado, vinha de um povo idólatra, vinha de um povo que não sabia adorar a Deus. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ela também tinha uma filha endemoniada. Ela tinha uma filha cheia de capeta. Ah, quem tem filho endemoniado sabe disso. Mas saiba, hoje Deus vai te dar a oportunidade de escrever uma nova história na tua vida. Só quem tem um filho, um parente endemoniado sabe. Um filho endemoniado, ele briga com o pai. Um filho endemoniado, ele até bate na mãe, ele mata, ele rouba. Imagine a filha daquela mulher endemoniada. Aquela mulher tinha todos os motivos para se acomodar e dizer: eu vou morrer nessa vida desgraçada, nessa vida miserável, nessa vida sem paz, nessa vida sem alegria. Ela tinha todos os motivos, mas no seu coração ela disse: não, eu vou ir em busca de uma nova história para minha família, eu vou ir em busca de uma nova história para minha vida. Veja bem, eu disse, e até o término da mensagem você vai entender que milagre você faz ele acontecer. Ei, nova história você escreve ela a cada dia, e nem sempre é escrita com sorriso. Às vezes custa lágrima, às vezes custa tempo, às vezes custa até mesmo ouvir um não. Mas se você tiver fé, hoje Deus muda a nossa história, a nossa história, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida financeira, a nossa história hoje vai ser mudada. Deixa eu ver se tem alguém que crê aqui. Quem crê glorifica Ele. Quem crê começa a receber hoje a oportunidade de ter uma nova história escrita. Nakaba suramande kalamasura bakanda labahandarás. Nós nos acostumamos demais com mensagens que apresenta um Jesus que nunca diz não. Se acostumamos demais com mensagens que massageiam o nosso ego, dizendo que você tem direito ao melhor da terra, que porque a Bíblia diz isso, então Deus nunca vai dizer não. E eu quero apresentar nesta noite, nos minutos que ainda me resta, quero te apresentar um Jesus que quando Ele quiser te dizer não, Ele não vai fazer rodeio, Ele vai olhar para você e vai dizer não. A Bíblia conta a história de um homem que, se tinha alguém que conhecia o endereço de Deus, era ele. O nome dele é Davi. E a Bíblia diz que um dia, por ele cometer um erro, o profeta vai na sua casa e disse: olha, o menino vai morrer. E ele olha para o profeta e diz: na minha casa não, eu resolvo tudo na oração. Eu falo com Deus todos os dias. Eu tenho moral com Ele, na minha casa não. E a Bíblia diz que a partir dali ele começa a orar e jejuar todos os dias, crendo que o menino não ia morrer, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que no 7º dia, Deus nem mandou recado, mandou o anjo fulminar a vida do menino. E ele ouviu o não de Deus.
Nagasura mande candalaba xandalaba nagasandaraia. A Bíblia diz que quando o menino morre, ele ouve. E ele diz: o menino morreu, morreu. Os homens até tinham medo de dizer isso a ele, porque disse: se ele está 7 dias, imagine a reação dele se eu disser que o menino morreu. Só que quando ele teve a notícia, a Bíblia diz que ele se levanta e toma um banho. Se alimenta e vai para a igreja, para o templo, melhor dizendo. Não agradecer, mas adorar a Deus. Poderíamos pregar só aqui horas, sabe por quê? Porque temos que aprender bastante com este banho que Davi tomou. Eu vejo ali, pastor Enilson, o banho que ele se livra do cheiro da derrota. Ele estava ali há 7 dias trancado, mas quando disseram o menino morreu, perdi. Deus disse não para mim, disse: não tem problema, eu vou me livrar do cheiro da derrota. O que mais tem na igreja é pessoas que precisam se livrar do cheiro da derrota. Começa a conversar com ele só sabe dizer: fizeram isso, me pisaram, me humilharam. O ano passado olha para a pessoa e diz: eu não esqueci não. Sabe o que é? Ainda carrega o cheiro da derrota, mas nesta noite tome um banho na água que é a palavra. Se liberte do cheiro da derrota. A nova história está chegando. Está chegando a nova oportunidade na minha e na tua vida hoje. Tem gente que está entendendo o que Deus está falando aí, ó. Deus está falando aqui, ó. Deus está falando. Hoje é dia de se livrar do perfume amargo da derrota e escrever uma nova história. A Bíblia diz que ele vai para o templo não agradecer. Ninguém agradece porque Deus mata um da nossa família, irmão. Ninguém agradece. A Bíblia diz que ele foi adorar. Eu imagino ele adorando, dizendo: Deus, o Senhor poderia ter dado a vida do menino, mas o Senhor não deu. E se o Senhor tivesse feito isso, o Senhor era Deus. E o Senhor não fez. E o Senhor continua sendo Deus. Pregador ganha alguma coisa com isso? Ganha. Deus tirou alguém que Deus não tinha promessa e nem projeto, e deu quem? Salomão. Um homem que foi honrado, segundo a Bíblia, o maior sábio, o maior rico. O homem que teve algo que até hoje nunca teve e ninguém vai ter. Quem foi? Salomão. Veio depois de quê? Depois que Davi aceitou o não de Deus. Todas as vezes que você aceitar o não de Deus na tua vida, Ele vai dar um Salomão na tua história. Pregador é um filho? Não, Ele está dizendo que toda vez que você aceitar o não dele, Ele vai prosperar, vai mudar a história, vai te surpreender. Mas você tem que aprender a ouvir o não dele. Kalashuramande kalamastura kandalabas. Kalashoremande kevia nalamaka suramandarás. Todos os irmãos que me conhecem sabem que em pouco mais de 2 anos, o Senhor me deu em vários estados brasileiros e alguns países da Europa para ministrar a palavra de Deus, e o Senhor tem nos abençoado. E com tudo isso eu dobrei o joelho e disse: Deus, não leva minha mãe não. Ele disse: eu vou levar sim. Eu disse: não leva não. Ele disse: eu vou levar sim. E eu tive que fazer a oração mais difícil que um ser humano já fez. A oração mais difícil de se fazer na vida foi a oração que eu fiz para Deus tirar a minha mãe. Porque é bem verdade que não há tempo, mas muitos que estão presentes conhecem a minha história. Eu fui dependente químico dos 12 anos até os 25. Fui dependente de drogas, acabei um lixo. Eu estava ali no município de Espigão do Oeste ministrando no final de semana passada, caminhando com o pastor do campo, pastor Maxwell.
E falei para ele, pare o carro. Ele parou, disse, dê uma olhada ali. Ele olhou, tinha um jovem caído numa vala, sem camisa, só de calção, descalço, vomitando, drogado, não conseguia levantar, tentava se levantar e caía. E ele disse, o que foi? Eu disse, aquilo dali era eu no ano de 2004. Só que Jesus me deu uma nova história. Ele me deu uma nova vida. Ele me deu a oportunidade. E por onde eu tenho contado o testemunho, é sábado que a minha mãe orou 14 anos e 8 meses para Jesus me salvar. 14 anos e 8 meses, sabe por quê? Porque a minha mãe estava decidida a ter uma nova história na minha vida. Na minha vida, ela disse, eu estou decidida. Não dá tempo de falar tudo. Mas para resumir, a sociedade, a igreja me rejeitou. A igreja demorou 1 ano para me cumprimentar com a paz do Senhor. E os irmãos eram errados? Não, eles conheceram eu 15 anos ali na mesma cidade. Fumando drogas, fazendo coisas erradas. E os irmãos olhavam e me rejeitavam. Eu dobrava o joelho e chorava 1 hora. Levantava a paz do Senhor, irmão, boa noite. Era assim que era desse jeito a história. Só que Jesus mudou a história. Ele removeu o cativeiro. Alabacassuramanda, canda, alabás. E com tudo aquilo, quando Jesus me salvou, e se der tempo, amanhã de manhã ou à noite, eu vou entrando aos poucos, para você entender tudo que Deus fez na minha vida. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Jesus me salvou, eu era muito alegre, eu aprendi a amar minha mãe mais que tudo nessa terra. Embora os conselhos dela não tinham valor para mim, aqueles 15 anos, ela dizia, filho não faz, eu fazia, filho não vai, eu ia. Por quê? Porque eu era endemoniado. Eu entrava dentro de casa, minha mãe e o meu pai que sabe dizer. Teve vez de eu chegar dentro de casa, pegar um cano e mandar todo mundo sentar e assistir eu fumar um cigarro